problema das feições, tá? Entendeu? Agora aqui estamos falando aqui desses, eu estava falando dessas imagens, estava falando de feições. Aqui tem uma imagem à esquerda e aqui tem uma imagem à direita. Isso aqui, no caso, foi a mesma câmera se movendo um pouco de um lado para o outro, tá? Como se vamos supor que isso fosse uma visão de um robozinho andando. Aí ele aqui tirou uma imagem, aqui ele tirou outra imagem. Se ele consegue posicionar, esse ponto corresponde a esse ponto aqui. Eu acho que está certa essa correspondência. Essa parece estar certa. Esses pontos foram obtidos aí a partir de um detector que eu vou comentar no final desse assunto. Não sei se eu chego hoje, porque é um longo assunto. Tá? Eu quero discutir mais a parte das transformadas e que tem a ver com isso aí. E não quero afobar vocês. Então, aqui, quando ele tem essas correspondências, ele sabendo a posição que ele estava antes, e esse pixel, sabendo a posição que ele estava depois, e esse pixel, vamos dizer que ele tem um odômetrozinho nas rodinhas dele, ele consegue triangular e dizer, esse ponto está a tal distância. Depois eu vou ensinar isso, assim, a gente vai tratar desse assunto diretamente. Mas, então, esse robô, geralmente, ele tem uma atividade que até hoje é super importante, que é essa atividade dos robôs fazerem simultaneamente a fazer uma localização e um mapeamento do ambiente que eles estão dentro. Esse tipo de coisa que está aí é geralmente feito com um robô que tem pouca capacidade computacional. Você não consegue embarcar num drone ou em alguma coisa. Assim, aqui nós temos, eu não sei se algum de vocês é da mecânica, tem sempre vindo um pessoal do Mediolaro que está fazendo esse tipo de trabalho aqui nesse curso, que seria seria a minha indicação de trabalho desse curso, que é pegar um desses métodos de SLAM e implementar. Mas aí o pessoal lá do Mediolaro, quando anda com um robozinho, bota um computador, é um notebook. Não é um supercomputador, mas é um notebook. Tá? Agora, quando você tem um drone, é pior, porque aí o drone ele tem bateria, tem que usar essa bateria para voar, para alimentar a câmera e para rodar o computador que está dentro dele. Então, assim, a quantidade não dá para você botar uma placa NVIDIA nesse negócio aí, que não tem a menor chance. Vai consumir toda a energia antes dele sair do chão. Então, você tem que ter métodos de fazer isso com pouca energia. Tá? Essencialmente, aí, o problema maior é a energia mesmo. Meu professor, nesse caso do drone, você não teria como fazer ele comunicar com uma máquina no chão, uma coisa assim? Teria, né, Davi? Uma ideia é sempre em todos os sistemas web, sistemas distribuídos, você tem as limitações. A outra limitação seria qual é o canal de comunicação que você tem entre o drone e a base. Tá? Se esse canal for... E é isso que se fala hoje muito no 5G, nessas outras coisas, né? Se esse canal for um broadband mesmo, você pode jogar a imagem dele, aí depende da qualidade da imagem, né? Hoje em dia os drones têm qualidade de uma imagem de HD, não chega a ser um 4K, mas um HD está comum. Então, você tem que jogar essa imagem para a base e receber de volta para fazer o processamento, processada. Tá? Aí, o que você vai fazer na base, o que você vai fazer no drone, depende dessa capacidade desse canal. Se esse canal for muito bom, dá para você fazer isso, como você falou. Tá?
mas se ele não for muito bom, porque se você calcular o tamanho do broadcast da imagem, e tem que saber se... Porque tem um tempo dele mandar, receber de volta e fazer o controle, né? Você não pode, digamos, ele está voando. Ele, quando ele não pode, quando ele receber a informação de que a parede está na frente dele, ele não pode já ter batido na parede, tá? Que isso geralmente a questão aí básica é você gerar voos autônomos. Hoje já tem várias dessas coisas, né? Você vê esses drones, você sobe um dronezinho desse e pede para ele te seguir. Ele sai atrás de você que nem um pássaro treinado, que vai atrás de você. Isso tem. Bom, Oi, fala. Fala, Davi. Só estava falando que é interessante, sim. Maneiro. É interessante esse assunto. Esse é um assunto que a gente pode trabalhar. Hoje em dia, esse paper que está aqui, deixa eu clicar aqui e ver o que acontece. Aí. Esse paper não é um paper, é um blog, né? Hoje em dia, as comunicações não estão mais em papers, porque aqui não tem, por exemplo, nenhuma novidade nesse assunto. Aqui ele está fazendo um apanhado da história de como evoluiu essa questão de feature detection. Essa imagem que está aqui, era um stitching de câmera, né? Essa coisa de você tirar fotos panorâmicas e depois juntar numa foto só. E aqui estão as feições de um lado, as feições do outro. Você fica com essa coisa, né? Inicialmente, a gente trabalhava com Harris, que é o que eu vou começar hoje a explicar. Eu estou ensinando a base dessas coisas que estão aqui. Vou discutir mais as bases, mas esses detetores, esses artigos são fáceis de ler e entender. Harris, depois surgiu o Swift, que o Harris não funcionou bem. Foi uma ideia que eu vou apresentar daqui a pouco. Ela teve alguns problemas. Depois surgiu esse Swift proposto pelo Love, que funcionou maravilhosamente bem, foi base para um monte de coisas, só que o autor patenteou a ideia e esse Swift era muito lento. Aí surgiu o Surf, que era uma variação do Swift, que diferente o suficiente para não infringir a patente e também, ao mesmo tempo, bem mais rápido do que o Swift. Passou a ser usado, mas, de repente, não sei por que, o pessoal do Surf também patenteou o Surf. E aí vieram o FAST, que foi uma outra ideia que eu vou comentar, o Brief, que são outros detetores dentro de imagem, que funcionaram bem, mas não funcionaram tão bem. E aí, até conseguirem fazer um ORB, que é o Oriented Fast and Rotated Brief, que é então, o ORB é uma versão desses dois caras, ainda é livre, é a que está no OpenCV atualmente. Então, tem até situações engraçadas que, se você quer usar essas coisas num projeto qualquer, pode ser de tese, pode ser acadêmico, qualquer coisa que você queira fazer. Por exemplo, se você quiser usar o Swift, você tem que instalar uma versão do OpenCV antiga, da biblioteca antiga, porque depois à medida que eles foram sendo patenteados, eles foram sendo descontinuados. Tá? Hoje em dia, os métodos de SLAM, que não está aqui SLAM é esse outro assunto que está aqui, os métodos de SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, tem um monte de siglazinhas, né, enormes, mas é importante conhecer um pouquinho para a gente saber o que a gente está falando. Esses métodos de SLAM são hoje baseados em ORB. Então, hoje a comunidade de robótica toda fica usando algumas implementações livres que existem de SLAM, que estão baseadas em ORB por causa das patentes dos outros. Tá? E porque também está funcionando melhor do que os outros atualmente, porque
à medida que eles também ficam na sociedade, eles vão sendo mais e mais... Quer dizer, quando você está em software domínio público, geralmente um monte de gente participa e tal. Eu vou mandar isso aqui, aí tem essas aqui está o Orbe, por exemplo, tem todos os trabalhos desse autor, que não fez nada mais a não ser... Aqui tem a referência do próprio artigo, e tem também implementações dele já que ele fez para todos esses detetores aqui usando o OpenCV e isso. Então, também é uma ideia para quem quiser algum tema, algum assunto, tem aqui alguns assuntos nessa linha, tá? Para se pensar e estudar. Vamos seguir à frente. Eu vou discutir um pouquinho melhor isso tudo, mas antes eu quero fundamentar melhor a questão dessas detecções, dessas feições. E, para isso, eu vou começar na matemática. Então, eu queria fazer uma pequena revisão de alguns conceitos, e eu queria que, depois que eu terminasse essa revisão, eu vou fazer uma enquete de saber quantos de vocês já sabiam disso, quantos não sabiam, para eu não ter que fazer de novo, ou fazer de novo melhor, mais aprofundado ou mais devagar. Tá? São 10 minutos disso de matemática, no fundo, aqui um pouco. Tá? Que é a questão do seguinte: vamos pensar aqui aquele conceito básico, geométrico, do que era uma derivada de uma função de duas variáveis, no caso aqui, x e y, e eu quero saber a derivada em relação a esse eixo n aqui, que é um eixo que está aqui no plano xy, é um vetor unitário, digamos, ou qualquer coisa. Esse eixo n, quando a gente fala eixo, a gente está querendo dizer uma reta que passa aqui e tem um certo h aqui, ele vai para frente, vai para trás. H escalar, h vezes n. Tá? Essa derivada era definida como, num certo ponto, ela é definida como avançando um certo h na direção n, e menos a definição de cálculo de derivada. Só que aqui essas funções, essa entrada são vetores, porque o domínio dessa função é o R2, um espaço vetorial. A regra da cadeia, que também se aplica aqui nesse caso, diz que a derivada da função em relação a n é igual à derivada da função em relação a x, mais a derivada de n em relação a x. A derivada em relação a outra componente, porque n varia em relação a x e y. Então, a cada uma dos parâmetros que o n varia, você tira a derivada dele e compõe essa regra da cadeia dentro dessa forma que está aí. Tá certo? Só que a derivada de n em relação a x, quer dizer, um cara que está andando aqui, quando ele anda 1 nessa direção da reta, ele anda essa componente nx aqui, se isso aqui for unitário, principalmente. Então, essa seria... Acho que nem precisa ser unitário, basta que a reta fosse o t, digamos, o parâmetro, o h, vezes n. Então, quando você anda 1 em h, você anda nx na direção x e anda ny na direção y. Então, essa é a expressão da derivada em relação a n, que tem uma forma, quando vocês fizeram o curso de cálculo vetorial, de escrever isso como sendo o gradiente da função. Gradiente é um vetor que tem df dx, df dy. Toda vez que você tem uma função escalar que é função de um espaço, o gradiente é a derivada dessa função em relação a cada uma das dimensões do espaço. Produto interno com esse vetor n que a gente colocou aqui. Então, aqui eu vou fazer o seguinte: eu queria analisar a taxa de variação de uma função em relação às várias direções num ponto. Isso tem a ver com o assunto que nós estávamos falando, porque eu vou analisar a luminosidade em cada ponto de uma imagem e querer saber como varia a luminosidade se eu sair para uma direção ou sair para outra, etc. Então, a maneira da gente fazer essa análise local de luminosidade seria calcular o módulo dessa derivada ao quadrado. Geralmente, e aí eu estudar essa variação. Por que o quadrado?
podia estudar o módulo, mas o módulo tem uma raiz quadrada, complica eu fazer qualquer álgebra que esteja embaixo de uma raiz quadrada. Se eu pego o módulo ao quadrado, eu não preciso trabalhar com a raiz quadrada. E aí também, aonde ele for máximo, o outro é máximo. Quer dizer, o módulo é máximo num ponto, o quadrado dele é o máximo num ponto. São duas funções que tenham os mesmos pontos de máximos e mínimos, que é o que eu vou querer avaliar. Tá certo? Então, quando você escreve isso numa forma matricial, eu posso escrever essa mesma expressão como sendo um vetor linhas nx, ny, vezes um vetor coluna, que tem as derivadas, vezes um vetor linha, vezes um vetor coluna de novo. Imaginando que, para calcular isso, eu faço esse produto, para calcular o outro, eu faço esse outro produto, que é quase como se fosse... Eu troco pelo transposto, né? Esse lado aqui é o transposto. Bom, mas eu posso aproveitar que está assim, nessa forma, e tirar, multiplicar primeiro essa matriz que está aqui dentro. Essa matriz que está aqui dentro, que tem df dx, df dx, df dx, df dy, df dy, df dx, é uma matriz que traz a métrica das variações, de quanto essa taxa de variação está sendo usada. Tá? E essa forma matricial que está aqui, vocês vão achar em diversos problemas de otimização contínua, que são as formas bilineares. Por que são bilineares? Quando você tem uma matriz vezes um vetor, você tem uma forma linear. Quando você tem matriz transposta, vetor transposto, matriz, vetor, você tem uma forma bilinear. Tá? Então, esse estudo de como varia a intensidade de luminosa em torno de um ponto é uma forma quadrática, porque a gente daqui tem esses termos quadráticos, que tem essa estrutura aqui. E como isso é uma norma ao quadrado, o menor valor que ela pode ter é zero, não pode ser negativo. Então, e a outra coisa é que esses produtos aqui, derivada em x vezes derivada de y, é a mesma coisa que derivada de y vezes derivada de x. Então, essa matriz ela é simétrica e ela é positiva semidefinida. É isso que quer dizer isso que está aqui. Então, entra aí nessa classe de fórmulas bilineares que tem coisas positivas semidefinidas. Tá? E agora eu vou fazer uma revisão num nível mais baixo ainda, que vai lembrar de álgebra linear 1. Você tinha lá um estudo de autovetor e autovalor. O que era isso? Você tinha uma matriz, você tentava determinar para que valores de lambda eu conseguiria achar uma solução não nula, x, tal que esse x multiplicado pela matriz era simplesmente um escalar, esse lambda vezes o x, que seria o alto valor, o lambda, e o x, o alto vetor. Tá? Isso a gente geralmente, quando a primeira vez que se apresentava, a fórmula mais trivial de fazer isso era apresentar esse assunto com o R2, com uma matriz 2 por 2, e aí você tem aqui um sisteminha que puxa isso para o lado de lá e consegue montar lá numa matriz A, B, ela é simétrica, né? B, C aqui. Essa matriz, eu vou achar a solução não nula dessa matriz. Para eu ter uma solução não nula de uma matriz, eu tenho que fazer com que o determinante dela seja igual a zero. Fazer com que o determinante dela seja igual a zero, eu caio num sistema de equações de segundo grau, né, que que tinha duas raízes que podiam ser diferentes ou iguais, mas normalmente eram diferentes. Então, aqui elas aqui. Tá? Então, quando eu uso uma dessas raízes aqui, esse sistema fica com determinante igual a zero e eu passo a ter soluções não nulas. Essas soluções não nulas são os vetores, os autovetores dessa matriz A. Tá? Eu fiz aqui no caso do R2, mas isso vale para qualquer caso. Então, esses vetores são não nulos, porque justamente o zero aqui vale para qualquer valor.
Tá? Mas zero não é um alto valor autovetor. Tá? Não é um autovetor. Então, aí, quando a gente avançou esse estudo para matrizes positivas e simétricas e positivas, no caso aqui, quando é igual, a gente chama de semipositivas, aqui está escrito errado, essa aqui é uma semipositiva. Tem algumas propriedades interessantes, porque a matriz vezes um autovetor é lambda vezes esse autovetor. Então, se eu multiplicar pelo lado esquerdo por esse autovetor, esse produto aqui, A vezes o autovetor, é lambda. Então, isso vira um produto interno dos dois autovetores. Esses autovetores podem ser unitários e ter norma 1. Então, o que quer dizer que a forma bilinear ganha o valor do autovetor. Tá? E necessariamente vai ser um valor maior ou igual a zero, porque a forma bilinear original que está aqui, isso aqui é só uma aplicação onde, em vez de pegar um U qualquer, eu peguei os autovetores e pus aqui. E eu vejo que isso aqui, na realidade, dá sempre o autovalor. Se o U for qualquer, sempre uma combinação desses autovetores vai dar uma combinação desses autovalores aqui. Então, a outra propriedade interessante é que, quando os autovetores são diferentes, lambda1 aqui, lambda2 aqui, para φ1 aqui, φ2 aqui, a gente consegue, multiplicando trocado aqui por lambda2 e aqui por lambda1, fazer uma álgebra que mostra que ou os dois autovalores são iguais ou os dois autovetores são perpendiculares entre si. Tá? Então, isso é mais para mostrar, primeiro, que os autovalores são sempre positivos ou maior ou igual a zero, e os autovetores, quando vêm de autovalores distintos, são necessariamente ortogonais. Essa teoria toda, ela entra nesse estudo que a gente quer fazer. Eu estou querendo estudar como varia uma coisa em torno de um ponto. E aí cai nesse problema de para que apareceram esses autovetores e autovalores. Porque essas direções dos autovetores, elas são direções preferenciais nesse estudo. Porque se eu pegar um ponto escrito nessa base XY aqui, tal que ele esteja num círculo, então eu sei que x2 mais y2, digamos, seja igual a 1, se eu escrever numa outra base, eu vou também estar com ele escrito no mesmo círculo, escrito nessa outra base. Tá certo? Mas, se eu aplicar uma transformada nesse ponto, que é multiplicar por A esse ponto, que é aplicar a matriz em cima desse ponto, eu vou estar aplicando a matriz em cima desses autovalores escritas nessa base aqui. Eu acabo com uma expressão que é essa combinação linear, onde x' fica multiplicado por y1 e y' multiplicado por y2, nessa base aqui, onde os unitários são esses caras aqui, φ1 e φ2. E se eu multiplicar o transposto ainda por cima, aí o que acontece é que essa expressão que está aqui é multiplicada pela forma transposta, e como esses vetores são ortonormais, φ1 e φ2, eu acabo caindo nessa expressão bilinear, que é de uma matriz diagonal. Essa expressão bilinear, ela é a equação de uma elipse. Esse círculo fica transformado numa elipse cujos eixos principais são lambda1 e lambda2. Muita coisa abstrata para pouco ainda conceito do que é. Essas elipses começam a ter várias utilidades. Primeira utilidade, como varia uma matriz, um tensor, em um ponto? Quando você quer fazer visualização científica, quer enxergar como é que está esse efeito dentro do espaço, você desenha essas elipses, porque quanto mais alongadas, mais quer dizer que ela tem uma variação maior nesse eixo e uma variação menor nesse outro eixo. Um outro assunto que também ocorre, que é correlacionado a esse,
que vocês ouvem falar muitas vezes, Principal Component Analysis. Principal Component Analysis é você achar, dos dados, tirar as direções que não são as direções importantes. Por exemplo, se esses dados aqui, que estão aqui mostrados, tivessem todos quase com... Aqui eu tenho que você ver que a elipse deles vai ser uma coisa que aqui vai ter uma variação pequena nesse eixo do segundo autovetor e vai ter uma variação maior no eixo do primeiro autovetor. Então, uma das aplicações que a gente faz é quando a gente tem um dado numa dimensão muito alta, isso ocorre com muita frequência em data science, você fazer essa decomposição espectral. Decomposição espectral é decompor na base de autovetores e autovalores, e naqueles em que os autovalores forem pequenos, você sumir com aquelas dimensões. Você só usar as outras dimensões. Então, é por isso que a gente diz que essas são as componentes principais, as dimensões principais. Com isso, a gente consegue reduzir o tamanho do problema para um tamanho menor. Mas não é o caso aqui. Nós aqui estamos estudando a variação de como varia os tons de cinza de uma imagem em torno de um ponto. Então, eu posso fazer esse cálculo de variação avaliando a matriz de intensidades médias, né? Assim como esses pontos poderiam ser a intensidade média aqui seriam as intensidades médias, e eu consigo pegar o alto valor e o alto vetor, perdão, está todo virado, dessa matriz local de intensidade. Ora, se os autovalores forem iguais a zero, significa que o valor ali é constante, é um cinza, é uma cor constante, não acontece nada. Não tem estrutura, eu não vou conseguir olhar para aquele ponto da imagem e achar como ele é igual o vizinho dele, porque são todos tudo mesma coisa, eles não servem como feição para eu achar eles. Quando um deles é maior que zero e o outro é igual a zero, é geralmente quando eu estou numa borda. Porque enquanto eu ando na borda eu não vario nada. Mas na hora que eu atravesso a borda, eu caio, eu mudo. Então, tem uma estrutura linear na imagem. Quando os dois são maiores que zero, e aí eu tenho uma estrutura para avaliar, principalmente quando um é grande e o outro é pequeno. Que aí eu vou ter uma coisa que eu vou poder associar com outra situação em que a imagem tem essa mesma característica. Então, quando você tem valores iguais, é ruim porque, de novo, você está num gradiente uniforme em alguma direção. Essa questão da autocorrelação, ela tem uma interpretação de você, então, pensa que o ideal é você detectar cantos da sua imagem. Porque nos cantos você vai ter lambda 1 e lambda 2 maiores diferentes. Aqui, quando você está numa aresta, um ponto de uma situação... Aqui eu estou mostrando um ponto de uma situação em amarelo e um ponto de uma situação vermelho depois. Tá? Amarelo e vermelho. Então, aqui seria uma situação onde é fácil de eu achar o correspondente do vermelho em relação ao amarelo. Aqui já não dá, porque qualquer um desses pontos é igual a esse, tem uma vizinhança semelhante a esse. E quando não está em coisa, também não dá. Então, eu vou ter que buscar. Feições são pontos notáveis onde as variações são grandes. Foi aí que o Harris começou o trabalho dele. Quer dizer, o primeiro detector de feições foi baseado nessa ideia deixa eu ver se eu estou muito longo, não, nessa ideia de estudar os autovetores e os autovalores e chegar a essa conclusão que, quando lambda 2 é maior que lambda 1, você tem uma aresta para cá,
Quando lambda 1 é muito maior, você tem uma outra aresta numa outra direção. Quando os dois são pequenos, iguais, isso é igual a zero. Agora, quando você tem lambda 1 e lambda 2 grandes, você tem um canto. E aí você tem um ponto a ser considerado. Tá? O que o Harris propôs foi É interessante como a computação, principalmente porque tem problemas de performance, o Harris ele não queria calcular alto-vetor e alto-valor de uma matriz a cada momento. Então, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu achar uma fórmula de, em vez de calcular os autovetores ou autovalores, ele calculou o determinante e o traço da matriz. O determinante e o traço da matriz têm uma relação algébrica com os autovetores e autovalores. Tá? O determinante é o produto dos autovetores. Basta você ter a matriz, que seria a matriz na base dos autovetores. Ela é uma matriz que tem lambda 1 e lambda 2, no caso aqui 2 por 2, né? Na diagonal e zero no resto. Então, claro que o determinante é esse, o traço é esse. Então, agora, o que é interessante é que, mesmo que essa matriz não esteja diagonalizada, o determinante e o traço são invariantes. O que quer dizer que são invariantes? É que você não precisa diagonalizar a matriz para saber calcular o determinante e o traço. Você calcula o determinante dela, numa forma e em outra, vai dar o mesmo resultado. E o traço também. Com isso, eu não preciso fazer o cálculo de autovetor e autovalor no meu programa. E o que o Harris fez foi criar uma variável R, que era um indicador de esse R, que é o determinante menos K, esse K geralmente é 0,05, vezes o traço ao quadrado. Essa variável R, ele usou aqui R menor que zero, R maior que zero, e disse, quando R for grande e maior que zero, eu tenho um candidato a canto. Então, ele só fez um algebrismo para pegar essa lógica toda que eu estava desenvolvendo e transformar numa conta simples de ser implementada. Então, o que o algoritmo de Harris fez foi achar todos os pontos que têm um R grande, maior que zero. Tá? E aí acontece uma situação muito comum nesses problemas, que é, quando você acha um ponto nessa situação, os pontos vizinhos a ele também têm mais ou menos a mesma característica. Então, um primeiro pós-processamento que você tem que fazer quando faz um cálculo desse tipo é olhar para a vizinhança e dizer quem é o maior daqui. Fulano. Então, é esse que eu vou usar. Os outros eu vou apagar. Senão, você fica com múltiplas detecções da mesma feição. Então, por isso que ele chama de local máxima. É tirar esses mínimos que sempre vêm junto quando você faz um detetor qualquer. Tá? E aqui mostra esses detectores de Harris com as elipses representando nessa imagem que está aqui. Tá? Harris foi muito usado para algumas coisas. Por exemplo, esse padrão que está aí é um padrão que a gente usa para estabelecer. Eu tenho aqui uma imagem de uma coisa que eu coloquei na frente dela, da câmera, para eu poder calibrar a câmera. Por exemplo, se essa parede aqui tem esses quadrados dessa forma, o detetor de Harris vai saber calcular bem quem são esses cantos aqui. E, com isso, com a relação de que, como eu conheço que esse quadrado está na posição XYZ da minha cena, porque eu botei ele lá, eu vou saber qual é a posição da minha câmera em relação à minha cena, que é o assunto calibração de câmeras que eu vou falar depois. Tá? Então, Harris, para isso, serviu bem. Tá? Tem outros exemplos de Harris aqui. Mas, quando você vai analisar o Harris melhor, você fala assim, bom, mas e se eu rodar a minha imagem? Esse canto rodando, a elipse roda,
o determinante e o traço não muda, R é invariante à rotação. Tá? Então, Harris funciona bem quando a imagem está rodada, ele continua achando que aquele mesmo ponto é o ponto que você quer. Mas ele não é invariante à escala. Por exemplo, se a minha janela de observação é essa, ou é essa, aqui eu vou detectar um canto e aqui eu vou detectar arestas. Nunca vou correlacionar uma coisa com a outra. Tá? Então, o Harris tem essa deficiência. Quando você está comparando duas imagens em escalas diferentes, ele não é capaz de capturar isso. Tá? Essa imagem aqui da esquerda e a imagem da direita são iguais a menos de uma escala. E o que eu queria, e se você observar esse quadradinho aqui, ele corresponde a esse quadradão que está ali. Agora, eu não sei a priori a escala que está, então eu não posso fazer nada. Então, uma das ideias que surgiu nesse assunto foi fazer o seguinte: ao invés de eu avaliar uma escala da imagem, como está aqui, eu vou calcular, por exemplo, Harris nesse quadradinho, vou calcular Harris nesse outro quadradinho e vou tirar qual é o valor dele. Aí eu vou mudar a escala, vou aumentar o quadrado, vou fazer de novo. Vou mudar a escala, vou fazer de novo. E assim vou indo nas duas escalas. Percebe que, nesse caso aqui, eu tive um máximo aqui. Nesse outro, eu tive um máximo aqui. Se eu correlacionar o ponto de máximo com o ponto de máximo, eu vou ter as duas janelas que se correspondem, que era aquela que eu queria. Então, essa ideia deu partida para uma série de coisas que a gente passou a colocar nos detectores, que eram: não analise uma imagem só, crie ela em diversas escalas e avalie seu detetor em todas essas escalas que você estiver trabalhando. É aí que você vai ter a situação. Então, aí dá origem a uma das primeiras coisas assim mais conceituais, mais sérias, que eu queria falar hoje, que é as pirâmides de Gauss. E, geralmente, quando a gente fala em mudar a escala de imagem, a gente usa a zebra. Alguém sabe por que a zebra é o elemento preferido dessa questão? Tá todo mundo? Porque tem linhas de preto e branco? Porque tem linhas de alta frequência. Esse preto e branco são mudanças bruscas, muitas mudanças bruscas de intensidade luminosa. E essas mudanças bruscas são um problema quando você muda de escala. Qual é? Olha só o que acontece com uma foto de uma zebra se eu tento fazer um subsampling dela. Ela vira um pônei com uma cela xadrez em cima. Tá? Podem fazer isso, ler uma coisa e pegar e fazer esse tipo de coisa. Joga fora um pixel e vai diminuindo a imagem. Então, a mudança de escala de uma imagem não é simplesmente amostrar a imagem em pontos em menos resolução, principalmente o subsampling, que é o caso que nós estamos trabalhando aí. Eu preciso fazer alguma coisa. E isso está diretamente ligado ao teorema de sinais, que é o teorema de Nichols, que diz que toda amostragem tem que ser feita, no máximo, com um período que seja metade do menor período que existe na imagem que descreve isso no espaço de frequências, essa imagem no espaço de frequências. Então, qual é a ação que a gente faz quando trabalha com subamostragem? Aqui, essa ação que a gente faz com o trabalho, olha só como essa subamostragem ficou boa. Tá? Ela vem
de uma aplicação de um filtro, que aí está sendo chamado de gaussiano, mas, de novo, é aquela forma simplificada do gaussiano, né, que é a forma que vem do triângulo de Pascal, que é essa forma aqui, que, na realidade... E ele está colocando aqui a seguinte ideia, tá? Até para notação aqui, relacionada com o nosso trabalho, ele está fazendo a convolução dessa coisa aqui com isso, linha a linha, depois ele faz uma convolução coluna a coluna com essa outra coisa. Ou você faz a convolução desses dois filtros, como nós fizemos hoje o produto do NumPy Array, e gera uma matriz e passa a matriz de convolução em relação a esses três. Importante a gente notar isso, porque agora eu vou começando a entrar na relação disso com as representações matriciais que vão cair nas representações das redes neurais. Tá? De novo, eu estou tentando entrar num assunto que ainda não tem teoria a respeito dele, que seria esse assunto, como eu acho que as redes vão evoluir agora. Tá? Mas vamos continuar com as coisas que já estão... Inclusive, esse é de um curso desse ano que está sendo dado no MIT. Emprestei para trazer aqui para a gente olhar. Então, o que a gente faz quando a gente quer fazer uma redução da escala? A gente borra e faz o downsampling. Tá certo? A gente primeiro passa aquele filtro de suavização. Esse filtro de suavização retira as altas frequências da imagem, e aí eu posso fazer essa amostragem mas com períodos sem gerar aquele alias, que é aquela coisa da zebra virar uma outra coisa. Tá? Então, com isso, o que a gente faz? Essa pirâmide de Gauss é passar a gaussiana e depois reduzir na metade. Passar a gaussiana, reduzir na metade. Passar a gaussiana e reduzir na metade. Essa é a pirâmide de Gauss que a gente ia trabalhar. Vai trabalhar com as redes, etc. Que já caiu em cima da imagem aqui. Vou tirar a imagem. Então, ele faz essa questão toda. Aqui ele começa a mostrar uma álgebra interessante que eu percebo que ele está mais ou menos pensando a mesma coisa que eu estou pensando, mas não sei ainda correlacionar isso tudo com a rede neural, que é o que está aqui. Isso aqui é uma transformação gaussiana, seguida de uma formação de downsampling. Ele diz que essa gaussiana está sendo representada por essa matriz aqui. Lembra que eu cheguei a mostrar para vocês que a convolução tinha uma forma matricial da gente escrever ela. E é verdade, essa matriz aqui, se ela tivesse 256, porque ela aqui está com mais para essa, nem de 64, está lá para baixo. Se ela tivesse 256 linhas e colunas, ela poderia ser aplicada a cada vetor linha ou a cada vetor coluna, quer dizer, teria que ser aplicada aos dois, ao vetor linha e ao vetor coluna, usando essa matriz, eu chegaria a essa gaussiana que está aqui, a essa imagem borrada que está aqui. Aí eu poderia fazer a divisão, pegar um ponto e jogar fora o outro. Qual é a matriz que representa? Sair de um espaço que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e terminar num espaço de 4, eu pego o primeiro, não pego o segundo cara aqui é o terceiro, o outro é o quinto, o outro é o sétimo. Seria essa matriz que está aqui. Então, o que ele fala é que, juntando essas duas matrizes, tá? Aqui está essa aqui primeiro, perdão. Essa aqui aplica primeiro, que é essa daqui, depois faz a subamostragem. Então, você tem essa matriz que está aqui, que é a matriz que corresponde a essa passagem daqui para cá. Tá certo? Então, essa é a matriz de downsampling com a gaussiana. Tá?
É isso que ele vai fazer. Então, aqui teria essa matriz G0, aqui teria uma matriz G1, que seria... Ele vai, a cada escala, ele vai indo. E aí tem também a ideia da concatenação de duas transformações. Eu posso sair daqui direto para cá, desde que eu use uma matriz que seja uma composição da G0 com a G1. E é possível, porque você tem aqui a G0, G1 e G2. O que a gente... o G2 é esse cara aqui, que seria essa forma linearizada aqui da coisa. Eu entro com a entrada aqui e tenho essas matrizes que vão fazendo essa diferença. Quer dizer, ele está estudando uma maneira de colocar uma matriz para essas transformações, que eu acho que daria um caminho para a gente também colocar essas transformações dentro da rede neural mais tarde. Tá? Mas também dá para uma outra coisa interessante que nós vamos ver já já. Tá? Então, que a pirâmide de Gauss é blur com a Gaussian filter e downsample. Tá bom. A pirâmide Laplace é uma outra pirâmide que também é usada muito nessa questão de detecção. E ela é baseada num conceito que é o seguinte. Vamos supor que eu tenha aqui, essa aqui é a função de Gauss, que vai reduzir numa escala k para k mais 1, etc. Existe uma maneira de eu inverter isso e voltar a ter uma imagem aqui, que, no caso, seria essa imagem nessa escala que está aqui em cima. Claro que essa imagem não tem mais o mesmo número de informações que tem essa imagem aqui em cima. Essa imagem aqui em cima, agora, perdeu um quarto das informações dela. Então, essa imagem aqui, ela é aquela imagem borrada que a gente tinha obtido anteriormente. E o que eu vou fazer com essa imagem borrada? Eu vou pegar e vou subtrair essa imagem da imagem borrada. É como se eu tirasse as frequências mais baixas. Porque quando eu passei desci para cá e voltei, isso aqui não tem as altas frequências. Então, a diferença entre eles vai ser uma imagem de altas frequências que vai realçar as bordas, aonde tem arestas nessa imagem. Essa é essa transformada. Então, quando eu tenho uma pirâmide de Gauss, eu associo a elas essa matriz F, e vou gerar uma pirâmide de Laplace aqui embaixo. Então, essa pirâmide de Laplace, ela é, na realidade, se você olhar aqui nesse sentido aqui, aí a gente vai entender muita coisa que estão nos artigos, que diz o seguinte: para você achar as arestas, você faz duas escalas de gaussiana e subtraia uma da outra, que é justamente cair no laplaciano. Existe, o nome laplaciano aqui é porque isso tem esse sentido mesmo. Tá? Aqui ele vai tentar determinar quem é essa matriz F, que seria tais matriz de pesos também para a rede, que seria capaz de fazer esse tipo de transformação. Aqui você tem o blurring e downsampling, para cá tem essa matriz, que a gente já tinha feito. O upsampling, o blurring e upsampling é essa matriz F que a gente precisa determinar. Essa matriz F, ela vem da seguinte maneira. Pega uma imagem, 64 por 64, insere zeros dentro dela e dobra. Está aqui ela. Agora você vai substituir cada pixel por uma média que tenha em torno dele. Essa convolução que está aí. 0,25, 0,5 e 1. Para colocar. Você vai ter uma forma borrada da imagem. Tá? Então, existe uma maneira de você fazer um upsampling fazendo uma inserção de zeros junto com um filtro
de suavização. Então, essa função F0 aqui, ela pode ser feita pela transposta dessa daqui, que seria agora, essa aqui retirou zeros, essa aqui vai acrescentar zeros. E essa outra que está aqui seria essa matriz mesmo, com o blurring que estaria aqui. Então, ele está dizendo o seguinte, você consegue fazer o upsampling aqui pela transposta da matriz AF, pelo que está aqui, ela é simplesmente a transposta de G. Tá? A matriz transposta traz ela refaz esse downsampling para um upsampling, mas sem mais trazer as frequências altas que tinham aqui. Por isso que a diferença vai dar a função. Esse Laplaciano, então, ele pode ser calculado como sendo a função original, que seria a identidade, menos o F0 vezes o Z0. Tá? Vezes o Z0. Então, essa expressão aqui consegue sair daqui e chegar direto para cá. Tá? Que é o que a gente estaria pensando nessas formas matriciais que estão aí. E aqui está o valor dessa matriz aí. Essa matriz feita aí, os cálculos, estaria aqui com essa expressão que estaria aí, desses pesos que estariam nessa situação. Aqui, de novo, tem a maneira de você fazer essas matrizes laplacianas e tal. Então, aí podemos inverter a matriz de Laplace, que é a ideia dele. Quer dizer, se a gente tiver o resíduo da matriz e a matriz de Laplace, a gente tem uma situação interessante, que é a seguinte: eu pego essa imagem e vou reduzindo ela até esse tamanho daqui, e vai sobrando essas diferenças aqui. Tá? Isso aqui, eu posso voltar para cá se eu souber esses caras que estão aqui, fazendo uma operação com essa transformada, fazer um F2 aqui e ir reconstruindo a imagem original. Essa parte que está aqui vai funcionar, essa transformação vai funcionar exatamente como as redes encoder-decoder que a gente usa para segmentação. A gente pega a imagem, principalmente para segmentação, não para classificação de imagens. Você reduz ela a uma dimensão onde só está a coisa mais essencial e depois você volta e reconstrói para lá. Essa operação dessas gaussianas é que vão dar essas coisas todas aí que são interessantes. Tá? Então, o que eu quis fazer hoje? Tá? Eu quis fazer hoje a ideia de... não vou começar agora o Sift, o Harris, fazer a coisa, porque está tarde, eu acho que já ficou chato demais dar essa aula para vocês, eu acho que fica pesado eu falar muito tempo. Mas o que eu pensei fazer hoje foi isso, foi mostrar para vocês que existe uma álgebra por trás dessas transformações que mudam as escalas das imagens, que detectam feições nas imagens, etc. Na próxima aula, eu vou falar brevemente sobre cada um desses detetores, SIFT, SURF e o ORB, que são os três principais que são os que vocês têm hoje em implementação disponível, com royalty nos dois primeiros e sem royalties no último, para a gente usar para trabalhar. E esse material que eu trouxe anteriormente seria para a gente começar a pensar como é que isso vai se relacionar com as redes que nós ainda vamos aprender a usar, com a UNET, com as outras redes que são redes de classificação de imagens. Muitos de vocês estão pensando em fazer trabalhos para classificar imagens,
A gente está vendo se está com doença, se é peixe, se é folha, etc. E a gente está pensando, isso aí daria uma certa base para a gente poder estudar o que essas camadas estão fazendo dentro do processo. Então, essa é a minha intenção. Claro que continuo estudando aqui junto com vocês, então não sei ao certo se tudo isso vai dar um fantástico sucesso ou um tremendo fracasso, mas vamos em frente. Com certeza a gente aprende no caminho. Tá bom, gente? Vamos parar.